Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Meu nome é Fábio e eu decidi começar a gravar no YouTube o meu processo de emagrecimento. Isso mesmo, decidi gravar meu processo de emagrecimento e eu já tentei. Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente deve, acho que cada um tem uma história da sua por que que engordou, por que que ficou desse tamanho, né? Por que que chegou a ficar num estado de obesidade, né? Cada pessoa tem uma história, né? Tem uns têm compulsão alimentar, outros tiveram depressão e cada um tem um problema, né? Eu na época da pandemia muita gente ficou doente e eu fui um, né? Eu não encontrei Covid, mas eu tive depressão por um período e fiquei mal mesmo, fiquei bem ruim mesmo, mas não tava, não, né, nessa época ainda eu consegui manter o peso, sabe? O problema aconteceu que eu fui internado no hospital psiquiátrico e aí o que aconteceu? É, Depois que eu saí do hospital, sei lá o que houve. Eu entrei no hospital, eu tava em média de 90 quilos, né? Eu não sei se foi o rebote por porque quando eu saí do hospital, fiquei 30 e poucos dias no hospital. E eu saí do hospital com 80 a 82 quilos. Porque a comida era do SUS, né? Era horrível a comida. Aí eu só comia da cantina, então eu não tinha muito dinheiro às vezes para comer na cantina. E de noite eu aproveitava o chá com bolacha. Era uma das refeições que eu fazia. Então eu acabei perdendo peso. Aí o que aconteceu? Nesse período de dezembro até agosto ali de dezembro de 2021 até agosto de 2022, até agosto de 2022, eu cheguei dos 80, 82 que eu tava ali, eu cheguei aos 114 quilos. Cheguei aos 114 quilos. E isso atrapalhou muito, sabe? Me trouxe dor nas costas, tinha uma dor horrível na coluna que não saía. É, eu ia caminhar, eu caminhava um pouco, ou se eu ficasse muito tempo de pé, me incomodava muito. Tanto que eu acabei saindo de um trabalho que eu tinha conseguido depois de um tempo lá. Isso foi acho que foi em outubro de 2022 que eu consegui um trabalho e eu não consegui ficar muito tempo de pé, sabe? Por causa do sobrepeso, né? Isso aqui é um exemplo, você pesa 80 quilos. Aí você vai lá e ganha 80 dá 20, 34 quilos. É um bujão de gás e mais um pouquinho. Em um pacote de arroz quase, ali de 5 quilos. Aí coloque isso no teu corpo e tente andar para lá e para cá. Você não está acostumado. Então isso me afetou bastante, sabe? Isso me afetou bastante. E nessa época eu até tentei fazer caminhada, mas não me animei, sabe? Fiquei nesse peso e fiquei tomando bastante remédio controlado. Ainda tomo ainda, mas tomo pouco agora. Aí fiquei tomando bastante remédio controlado e tal. E eu acredito que foi essas medicações que o meu vizinho também teve o mesmo problema. Ele começou a tomar, ele bateu 100 quilos também. Começou a tomar antidepressivo. É, ele te ajuda a dor. Eu só tomava porque eu não conseguia dormir. Não dormia de jeito nenhum. Depois que eu fiquei doente, eu não tive mais o sono natural. Não dormia de jeito nenhum. E mesmo tomando remédio, mesmo fazendo tudo isso, é, tinha noite que eu ia dormir 5 da manhã. Então, meu organismo estava todo zoado. Todo zoado. E estava todo zoado. E aí eu
eu aí foi indo, tá 5 minutos de vídeo já. Aí foi, eu vou tentar fazer ser mais breve possível. Aí foi indo até que em 2023 eu comecei a trabalhar na manutenção do McDonald's. Aí foi lá só que aí no McDonald's, quando eu entrei pro McDonald's eu tava com 120 quilos, eu tava mais pesado. Aí eu comecei a treinar. Eu tava com 120, 118, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Aí eu fui lá, fui na Smart Fit e comecei a treinar. Daí eu comecei a fazer dieta e fazer as coisas, mas o meu organismo de alguma maneira ainda não estava respondendo direito, sabe? E também eu não estava fazendo tipo uma dieta controlada com tipo com nutricionista, essas coisas, né? É mais da minha experiência que eu tinha ao longo do tempo, porque eu sempre tive problema de engordar engordar e emagrecer, mas nunca chegar no peso que eu cheguei, né? E sempre antes de ter 114 quilos nesse período que eu falei ali, de 2022, o meu máximo que eu cheguei foi lá foi em 2000 e, 2013, eu tinha 90 quilos. Aí naquela época eu também, daí eu fui lá emagreci e fiquei com 70 quilos, 70 quilos mais ou menos. Aí beleza, mantive, foi indo, daí ficava variando, 70, 80, e foi indo, né? E aí, nessa época que eu tava que eu comecei na Smart Fit ali, que eu tava no McDonald's, eu comecei a perder mais ou menos de meio quilo a 800 gramas de por peso do meu peso, né? E foi indo, mas aí chegou uma altura, eu acabei saindo do trabalho, não tinha dinheiro, aí tinha essas dores nas costas também que me incomodava. Até que um dia eu fui na igreja, né? Daí Deus usou, eu fui na igreja pentecostal de Jesus Cristo e Deus usou o pastor lá para falar sobre o meu problema. E Deus usou e realmente, depois que orou, eu voltei a fazer minhas atividades ali, é, a dor parou, sabe? Essa dor nas costas, e isso me ajudou bastante. Mas aí nessa altura já tinha parado com o exercício e estagnei, sabe? Daí às vezes eu fazia uma caminhada ou outra, mas estagnei. Mas eu tava com problema ainda para dormir ainda. O problema para dormir, cara, me perseguiu, cara. E de 2023 até, quer ver? Até setembro desse ano, de 2025. Aí que eu vinha pedindo para Deus, né? Para sempre sempre pedindo para Deus ali para Deus entrar com providência nessas áreas, né? E aí aí até que em setembro eu comecei a perceber. Olha que interessante. Eu comecei a perceber mudanças. E, e nesse dia que eu percebi, eu troquei, eu, eu tava tomando um remédio chamado clorpromazina. E aí eu fui no médico que eu tava decidido a tentar tratar a questão do meu sono, né? Aí eu fui lá, ela me receitou a quetiapina. Aí eu tô tomando quetiapina, um comprimido de 50 miligramas. Aí Aí que acontece? Aí foi numa, foi na, foi, quer ver? Eu comecei a dieta, foi no dia 18 de setembro desse ano, foi dia 18 ou dia 17? Dia 17, isso, um dia antes. Mas eu comecei a treinar no dia 18 de setembro. Então na segunda, isso foi numa quinta-feira, né? Dia 18 de setembro foi quinta-feira. E aí
o sono regulou, sabe? Daí agora que nem o sono regulou, sabe? Aí que acontece? É, aí eu agora recentemente eu tirei um comprimido também, porque a ideia é esses remédios eu só tomo eles por causa para dormir, por causa que também lá no, no hospital, né? Eu fui diagnosticado com a esquizofrenia, mas é, eu não tenho crise, nada, só o período mesmo que eu fui internado que eu tive os problemas e depois não tive mais. Então eu, eu tirei recentemente a clorpromazina. Daí o que aconteceu? O meu sono começou a ficar mais leve. Então que eu já tinha adicionado junto. Eu tinha comprado isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Eu comprei a melatonina da Growth. Aí o que acontece? Eu uso a quetiapina junto com a melatonina. Demora um pouquinho pra dormir, sabe? Mas é, a quetiapina também faz o mesmo efeito do clorpromazina, sabe? E ela é até melhor, sabe? Então eu acabei tirando. Daí agora. Só que o único problema da quetiapina é o preço, né? O mais barato que eu achei aqui em Curitiba foi R$ 150 uma caixa com 30 comprimidos. E é isso. Aí nesse período que eu comecei do dia 18 de setembro, eu comecei a dieta eu tava de calça, blusa e tênis, né? Foi numa segunda-feira, foi no dia que eu fui no médico, né? Se quinta-feira foi dia 18 que eu comecei a treinar, 17 quarta, 17 quarta, foi dia 15. Dia 15 eu tava no médico, né? Aí eu vim no médico, foi de tarde, já é um horário errado para se pesar. A balança não era tão boa dessa farmácia também, ela é meio zoada assim. Mas deu para ter uma base. Eu bati 128 quilos. Mas como eu tava com uma calça de moletom pesado, e uma calça de moletom e blusa e o tênis, eu vou te chutar ali 1,5 kg de roupa. Então vamos pensar que o meu progresso ali, eu comecei naquele dia, tava com 126 e 126,5 ali, que eu bati 128 na balança. Aí beleza, daí na quarta-feira eu comecei a dieta. Aí eu já tô há 7 semanas na dieta. Aí foi indo, a primeira semana eu perdi 1 quilo mais ou menos, assim, 800 gramas, foi alguma coisa assim. Aí foi indo, daí teve semana, aí teve semana, na terceira, foi na quarta semana. Na quarta semana, tipo, fui me pesar, tinha treinado 3 vezes na semana, tudo, batido os macronutrientes, eu vou falar isso em outro vídeo, para não ficar grande esse, tá? Tinha batido meus macro e cheguei lá. Eu tinha batido na semana retrasada, na semana anterior, tinha batido 123. Não, tinha batido 122 quilos. Isso, 122 quilos. Fui me pesar, tava com 122 de novo. Só que geralmente a gente acaba errando nesse ponto. E eu já vi muita gente que mais experiente que eu, que que faz dieta, tudo, que às vezes ali você pode não ter reduzido, como que eu posso dizer? Você não pode ter reduzido, o peso parou, mas você pode ter reduzido gordura e ter acrescentado algum pouco de massa muscular, alguma coisa assim. Você está com retenção de líquido talvez ainda, porque você está numa fase de adaptação, sabe? E foi indo. Daí na quinta, acho que na quinta semana eu bati 121 nas é, bati 121 na quinta semana. Aí a sexta semana eu não lembro. Eu sei que na sétima semana eu fui me pesar e eu tinha treinado um dia só.
Eu fui treinar, tinha treinado um dia, mas tinha feito a dieta durante a semana. E tava tomando bastante água também. Geralmente eu tomo de 2 a 3 litros de água por dia. Isso diluído ao dia, você não pode tomar isso de uma vez só, sabe? É, eu tava vendo um, uma postagem que o seu corpo não aguenta mais, ele não aguenta processar mais que 800 ml ou 1 litro de água por hora. Então, se você tomar meio litro de água por hora ali, tá de boa, né? Se você batendo. Aí o que acontece? Na sétima semana, eu me surpreendi bastante, sabe? Eu não lembro, é que eu não lembro bem os valores que eu fui perdendo ao longo da, da dieta, mas eu posso me basear que na sétima semana é, eu, 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 eu tenho consciência que da sexta para a sétima semana eu perdi quase 2 quilos. Tipo, eu tava batendo 121 e eu bati 119,15. Cara, quando eu vi aquilo eu me assustei, cara. Quando eu vi aquilo eu me assustei. Aí me deu uma animada, sabe? Apesar que isso foi sábado agora, foi dia 9. Não, foi dia 8, né? E essa semana ainda não treinei ainda, mas estou fazendo dieta. Então amanhã eu pretendo ir. Hoje geralmente acontece tem alguns impedimentos que você acontece sempre uns empecilhos. E às vezes é você também que às vezes não quer ir treinar. Então é complicado, mas eu vejo que Deus tem abençoado nessa parte, sabe? Uma coisa que eu percebi que estava fora do controle da minha vida é uma coisa que a Bíblia chama em Gálatas 5:22, sobre o fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Cara, isso é uma coisa muito importante para quem... Isso não serve só para dieta. Quando Deus faz isso na vida, quando ele, ele faz esse tipo de coisa na vida de alguém, ele coloca esses frutos, e um deles é o domínio próprio, você consegue ter um autocontrole das coisas, sabe? Você consegue fazer você ali, cada 15 dias, fazer uma refeição livre e você não enfiar o pé na jaca, sabe? Que tem gente que é igual, tipo, o alcoólatra, né? Se ele tomar um gole só do negócio, acabou com a vida dele, entendeu? Então é bem complicado. Cada pessoa tem um problema, cada pessoa precisa de um, cada pessoa tem uma, como que eu posso dizer, passa por etapas da sua vida ali no seu processo de emagrecimento ali ou qualquer coisa que for fazer. Enfim, aí eu bati 119,15. Eu tô gravando esse vídeo agora para te motivar, sabe? Eu vou mostrar. É, minha ó, eu tô bem barrigudo ainda. Meu perfil, né, geralmente quem engorda bastante, você pode ver que o meu rosto tá bem grande, mas ele já diminuiu bastante porque de 126,5 ali que calculando, tentando tirar o peso da roupa para quem tá com 119,15, isso no sábado agora, é, é, é 7,5 kg, né, praticamente ali, né? 7,5 kg a menos já. E nisso vai inchaço, retenção de líquido. Então agora que eu acredito que agora que eu organizei o meu relógio, que eu acho que o meu corpo entendeu que tem uma rotina sobre ele de tomar café da manhã, você almoçar, você ter o lanche da tarde, tá? Eu vou estar contando dessas coisas no próximo vídeo, como que eu tô fazendo, como que eu faço a minha rotina de comida, essas coisas, eu vou fazer num próximo vídeo, que esse já está indo para 20 minutos. É,
Puxa, me perdi o que eu tava falando. É, isso aí, isso na verdade eu tenho problema de lembrar das coisas devido ao problema que eu tive de saúde lá atrás. É, mas, lembrei. Sábado, então eu me pesei, isso foi 119,15 sábado, né? A expectativa é que eu tô firme na dieta e eu vou treinar ainda essa semana. Eu só não treino no sábado de manhã lá porque a academia é muito cheia mesmo. Você não consegue aproveitar, sabe? Então e eu não tô trabalhando no momento, então eu consigo ir de tarde e tá bem vazio, sabe? Mas você faz no seu horário. É, então eu pretendo pelo menos baixar 1 quilo, né? Bater 118. Se eu bater igual eu bati da sexta semana para sétima, tipo, bater quase 2 quilos a menos, melhor ainda, né? Melhor ainda, né? É, mas é isso, gente. O segredo, cada um tem um, como que eu posso dizer? É, uma forma de se despertar para cuidar de si mesmo. Eu creio que mesmo que a pessoa até não reconheça, mas eu creio que de alguma maneira Deus faz a pessoa despertar para ela cuidar da saúde dela, sabe? Porque um corpo desse tamanho, com gordura visceral, e às vezes pode ter até gordura no fígado, todas essas coisas, só traz problema para você, sabe? Eu já fiz exame de sangue e apesar de estar com isso, deu tudo certinho quase ali, o, as coisas ali, sabe? Só o triglicerídeo estava um pouquinho zoado, mas é, a, a médica falou que com a alimentação isso poderia mudar. Então, mas faz tempo que eu fiz, faz 1 ano atrás. E agora vai, como diz. Mas é isso, gente. A rotina de alimentação, essas coisas. Eu vou estar dando dica também do que eu tô comendo, do que eu tenho pesquisado, porque dieta não é passar fome, gente. Dieta é você ser inteligente, saber escolher os alimentos, tá? Porque é, se você escolher os alimentos errados, vai te dar um alto índice de caloria e você não vai comer nada. E aí tem gente que acha que, tipo, de uma hora para outra você tem que simplesmente fechar a boca e não comer. Isso é insustentável, né? Tem gente que acha que tem que zerar carboidrato, né? E na verdade você precisa do carboidrato ali no seu dia a dia também, né? É... E é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar é, sobre como que está sendo minha rotina de alimentação, suplementação. E é isso, gente. Obrigado. Se você assistiu até aqui, que Deus abençoe. Deixa o seu like. Por enquanto é uma gravação bem amadora. Estou gravando no celular. E se der fruto e prosperar e, e assim e eu ver que vai dar fruto tudo isso, eu vou acabar investindo em outras coisas, mas por enquanto eu não posso, tá bom, gente? Obrigado, Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.